Olá, sejam todos mais que muito bem-vindos ao Amorzeiros da Terra. E hoje nós vamos falar sobre depressão e ansiedade. Em 2013, a Associação Brasileira de Psiquiatria criou o Setembro Amarelo, com o intuito de conscientizar as pessoas sobre o alto número de suicídios aqui no Brasil. Atualmente, existem 14 mil casos por ano. É uma média de 38 pessoas cometendo suicídio por dia. E não é uma coisa que surgiu agora e devemos dar pouca importância. Muito pelo contrário, com esses números absurdos, a gente tem que dar muita importância e prestar muita atenção também nessas pessoas. E é bem sobre isso que a Sinara Amorim vai falar hoje. Muito bem, então o assunto de hoje é depressão. Vamos falar sobre depressão e as possíveis causas e também a solução, né? E por que o Brasil é campeão em depressão. Sim, realmente. E aproveitando, né, esse mês de conscientização para a gente passar essa informação para as pessoas. Sim, o número de pessoas desistindo da vida tem aumentado muito. A demanda é muito grande, os médicos, os psiquiatras já não sabem mais o que fazer. Eu tenho um dado aqui, né, da Organização Mundial da Saúde. 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. E no Brasil são mais de 11 milhões de casos que foram computados, né? Na verdade, pode ser que esse número seja muito maior, porque tem muitas pessoas que não buscam tratamento, então vamos imaginar que esse número seja maior. Realmente, muitas pessoas não só não buscam, eu acho que ainda existe um desconhecimento em relação a isso e um preconceito de pessoas que estão passando por isso, que vivenciam a depressão e elas se negam, elas se evita falar, ainda tem um pouco disso. E, infelizmente, ainda existem pessoas que riem e não acreditam nisso. Sim, Lucas, é verdade. Existe também uma certa arrogância em relação aos terapeutas, e eu falo por mim também, de a gente achar que a gente precisa sempre ajudar e dificuldade de receber ajuda. Então, quando um terapeuta, um psicólogo, uma pessoa da área da saúde, ela entra em depressão, também um padre, uma pessoa que está acostumada a ajudar, que aconteceu com o padre Fábio de Mello, de certa forma a pessoa sente uma vergonha, né? Porque como que eu, terapeuta, eu, psicólogo, né? Eu que sou um consultor, que sou da região, como que eu vou assumir que eu tô com depressão, né? Então existe essa arrogância, entre aspas, na verdade é a gente achar que tá sempre com força, sempre bem para ajudar o outro e com dificuldade de receber ajuda. E às vezes a pessoa vai buscar e pode ser que seja tarde demais, né? Então é importante a gente ter essa humildade de perceber que, embora a gente seja terapeuta, psicólogo, a gente também é humano. E a depressão, ela pode acontecer para qualquer pessoa, e não importa a tua profissão, não importa a tua classe social, a tua idade, qualquer pessoa pode entrar em depressão. A gente vê isso não só numa... Não sei se hierarquicamente maior, acho que elas que se veem, né, dessa maneira, vamos dizer assim, até mesmo em empresas, chefes, sempre alguém que tem que cuidar de outras pessoas, seja um pai de família, uma mãe de família, sempre parece que tem essa condição de não demonstrar uma fraqueza, ela precisa demonstrar força, a mãe da família ela tem que demonstrar equilíbrio, ela tem que cuidar de todos, tem que estar ali, o pai da família, ele acha que tem que ser aquele homem que vai trazer o dinheiro. A gente está vivendo uma outra época, mas muitas pessoas, eu vejo isso, que ainda tem essa percepção antiga, né? O homem tem que trazer o dinheiro para casa, a mulher tem que cuidar dos filhos. Parece que eu não posso me dar ao luxo de estar sofrendo, parece que é quase uma coisa assim que as pessoas passam, né? Sim, é uma sobrecarga, mas a pessoa tá fazendo isso no fundo por amor. É uma forma assim de dizer, eu tô aqui para ajudar, né? Eu sou o forte da família, e por amor eu não posso ficar doente. Então, quando eu falei arrogância, mas no sentido de, dentro das constelações familiares, Bert fala que é arrogância do filho que quer cuidar dos pais. Então essa é uma forma de amor também. A gente aprende isso normalmente na infância, né, Lucas? Pessoas que tiveram pais
emocionalmente mais frágeis ou com problemas, que tiveram que cuidar dos pais na infância, essas pessoas elas aprendem a ser cuidador e tem dificuldade de receber. Então, por isso que a gente fala dentro da constelação que é uma certa arrogância, mas no fundo é um amor que adoece. Eu queria trazer aqui a questão do tripé da cura. A constelação familiar ela tem ajudado muitas pessoas a perceber esses lugares, esses emaranhamentos que a gente traz, né, do nosso sistema, na questão da criança ferida mesmo, das coisas que a gente passou na infância e que a gente foi guardando. Todas essas feridas, essas dores, elas ficam guardadas em algum lugar. E se a gente não trata, não olha para isso, não coloca luz nesse lugar, isso em algum momento vai aparecer como uma doença, né? Que a gente é psicossomático. Então a pessoa vai guardar aquela ferida ali, vai guardar aquela dor e em algum momento ela vai vir à tona, sabe? E pode ser uma doença como um câncer, dores, úlcera, e pode ser também uma depressão. Dentro do meu olhar, porque eu já vivenciei isso, a depressão tem muito a ver com a raiva que a gente sentiu na infância, das dores que a gente passou, às vezes os maus tratos, crianças que apanharam muito, que foram maltratadas, abuso, às vezes muitas coisas, abandono que acontece na infância e que o adulto cresceu com aquelas feridas, com aquele machucado, com aquela raiva que não pode ser tratada. Às vezes a perda também dos pais vai para a vida adulta com essas dores. A pessoa ela cresce quase com uma mágoa, uma raiva constante, né? Isso aí, essa raiva, né, Lucas, é o que acontece quando a gente sente raiva. O que a gente aprendeu que é feio sentir raiva. Então a gente nega a nossa raiva. Quando eu tive depressão, foi bem desafiador para mim. A gente vai ficando sem vontade de fazer as coisas, então a gente vai ficando sem energia. Só que quando chega nesse ponto que a gente já tá ficando sem energia, é porque a gente já tá lutando muito. A nossa energia tá sendo toda para empurrar essa raiva. Então eu não quero olhar para essa raiva, de forma inconsciente eu pego toda a minha energia, é como se estivesse empurrando uma mola para baixo, sabe? Sim. Então fica fazendo muito esforço para não olhar para aquilo, porque a gente aprendeu, principalmente as mulheres, que é feio sentir raiva. Deus vai te castigar se tu sentir raiva, né? Então, o que acontece? Principalmente quando a gente sente raiva dos pais, a gente fica com raiva da gente por estar sentindo raiva dos pais, né? Então, nossa, sei exatamente como é. Então, assim, o que acontece? Tu sente raiva dos teus pais porque tu apanhou, porque tu foi abandonado, ou enfim, por N motivos. E aí, quando tu começa a sentir essa raiva, tu começa a te sentir que tu não é uma pessoa boa. E aí tu começa a sentir culpa e raiva de ti, sabe? E isso, sim, essa energia toda, essa culpa toda, essa energia toda pra esconder essa raiva, porque afinal de contas é feio sentir raiva, isso leva para uma depressão. E aí, nesse momento já, quando a gente já começa a sentir que tá sem energia, já mudou a nossa química. Então, eu queria falar sobre os 3 tripés da cura, que é super importante. Então, assim, quando a gente chegou nesse ponto já de estar com inanição, assim, então já não sinto vontade de tomar banho, não sinto vontade de fazer nada, sair da cama, já tô me sentindo muito triste, parece que nada vai dar certo na minha vida. Então, assim, já se instalou um quadro de depressão e o primeiro passo é buscar ajuda psiquiátrica. Então, assim, o primeiro passo é buscar um médico. Sim. E tomar um remédio. Mas aí eu te faço uma pergunta, Sinara. Como você falou em relação ao que você passou, eu também, durante agora a pandemia, né, acabou sendo difícil para muita gente e eu tive um quadro depressivo e eu não sabia que eu estava com depressão, eu não sabia que eu estava mal. Na minha cabeça eu só estava, tá todo mundo mal, eu tô mal e é isso aí, é a vida que segue, a gente tem que dar o jeito. As coisas que eu não terminava de fazer, eu achava que era culpa minha, que era preguiça, e eu acabava criando desculpas e eu não entendia que eu estava tendo um quadro depressivo.
E quando eu estava saindo dele, que eu fui entender o que eu tinha passado, sabe? Eu passei por todo o quadro, tive muita ansiedade, eu tive muita perca de peso, que também isso afeta, né? Tanto o ganho excessivo quanto a perca de peso. Eu tive muita perca de peso. Eu tava, assim, com uma falta de energia tão grande que eu lembro até hoje como foi característico um dia que eu fui pular para matar um pernilongo que estava na parede. E eu quase caí no chão, que eu não tinha forças na minha perna. Passei por toda essa situação e quando eu comecei a melhorar, que eu fui entender que eu tive depressão e que coisas que eu fui fazendo no decorrer do tempo, né? Procurei ajuda de outras maneiras, no sentido de, eu vou fazer exercício pra ficar melhor, eu vou tentar conhecer pessoas, daí eu comecei a fazer live, eu fui vendo maneiras para que eu me sentisse melhor, só que sem saber que eu tava no quadro depressivo. Então eu te faço a pergunta: tem alguma maneira da gente descobrir que tá tendo uma depressão? Como que a gente se conscientiza em relação a isso? Muito boa a tua pergunta, Lucas. Assim, quando eu tava falando do tripé, né? Claro que ninguém tá triste e vai lá procurar um psiquiatra, né? Não é a primeira busca. É isso que tu falou. O que que acontece? A gente começa a sentir uma tristeza, começa a ter dificuldade de concluir as nossas tarefas, começa a sentir vontade já de ficar em casa, né, e não interagir com as pessoas. Claro, na pandemia não tinha como saber, porque era um caso à parte, né, mas normalmente, assim, quando a gente tá vivendo uma vida normal, fora de pandemia, a pessoa é aquela que começa a se isolar no quarto. Então, se ela não busca ajuda, às vezes a pessoa não se dá conta. Alguém que tá perto, um familiar, um amigo, olha, o fulano tá mudando o comportamento, alguém precisa olhar para essa pessoa e perceber que ela tá mudando, sabe? Então, por isso que é muito importante ter essa rede de apoio. E no caso, assim, tu foi buscar fazer atividade física, às vezes pedir ajuda para um amigo, para uma pessoa da família, para um companheiro. Então, olha, não tô me sentindo bem, conversar com alguém. Esse é o primeiro passo. As pessoas geralmente começam a buscar coisas mais simples. Então, vou fazer atividade. É importante também começar a cuidar da alimentação, o que eu tô comendo que tá me fazendo mal, né? Começar a melhorar a alimentação. Então, o primeiro passo é esse. Aí, se não tô conseguindo dar conta sozinho, eu vou buscar uma psicoterapia, vou buscar um psicólogo, um terapeuta, uma ajuda profissional. E esse psicólogo, esse terapeuta, ele vai perceber que olha, eu acho que teu quadro é depressivo, acho que tu tá com depressão, vai consultar um psiquiatra. Então, geralmente, é encaminhado por um profissional, né, da psicoterapia para um psiquiatra. Mas se a pessoa já tá tão mal, se ela já tá, assim, no estado de inanição, que ela não consegue fazer nada, e principalmente com pensamentos de parece assim que nada vai dar certo na minha vida, tá tudo cinza, nunca mais nada vai melhorar. A pessoa que tem depressão, ela tem um pensamento muito negativo, sabe? Ela não vê solução em nada. Então, se a pessoa tá sentindo isso, se alguém que tá escutando a gente agora, se ela já tá nesse ponto de achar que nada vai melhorar, que a vida, assim, que não tem saída, esse momento ela precisa urgente buscar um remédio, porque o remédio, ele é como um anestésico na dor para que comece a mexer naquela ferida para poder caminhar de novo, entende? Então, o remédio, ele dá um fôlego, assim, para a pessoa, entende? Sim, então, assim, os tripés da cura, que é super importante. Por que eu quero falar isso? Porque esse tripé, ele sustenta a cura. E o que acontece? Muitas pessoas ficam só com os dois primeiros. Então, o primeiro que eu falei é o psiquiatra, por quê? Porque a gente precisa cuidar do físico através dos remédios, e também, nesse primeiro, como é o físico, a gente precisa ter um olhar para a alimentação. Então, tem muitos alimentos que são antidepressivos, que ajudam. Então, esse é o primeiro. O segundo é no nível emocional. E aí, entre os psicólogos, terapeutas, né, constelação familiar. E o terceiro nível, que no meu ponto de vista é o mais importante, a maioria das pessoas negligencia, é buscar a espiritualidade, é a conexão com Deus. E por isso que tem muitas pessoas que ficam anos fazendo terapia, tomando remédio e não conseguem se curar da depressão, porque não olha para esse terceiro. Então, assim, se a pessoa ela for buscar ajuda nesses 3 níveis, com certeza ela vai ficar bem. Mas o problema é esse, Lucas, a maioria fica só com o primeiro e o segundo.
Mas quando você se refere a procurar Deus, se referia a uma religião judaica cristã ou a pessoa querer se aproximar do Deus, da crença dela, se aproximar da sua crença, se aproximar do que te faz bem, do que te passa uma mensagem boa? Então, Lucas, eu tô adorando as suas perguntas. Que quando a gente fala assim, né, muitas pessoas já acham que tá falando sobre a religião judaica cristã e que é isso, e a pessoa muitas vezes até se sente ofendida por falar nisso, e acho bacana a gente tocar nesse assunto. Sim, com certeza. Quando eu falo em espiritualidade, eu não tô falando de religião, de jeito nenhum. Porque, assim, eu acredito, tá? E essa é a minha opinião, né? Não sou dona da verdade, então, assim, respeito quem pensa diferente. Mas eu acredito que eu sou um espírito e que eu tô nesse corpo. Então, assim, eu estou Sinara, mas eu não sou Sinara. Eu acredito que eu sou um espírito. E se eu sou um espírito, eu preciso me conectar com a espiritualidade. Porque o que é a espiritualidade? É a verdade do meu espírito. Eu tô aqui com o corpo, a Sinara tá fazendo coisas, né, pra um personagem, então eu estou terapeuta, então eu preciso de dinheiro, a minha casa, as coisas materiais, né? Tudo isso é o personagem, é a Sinara. Mas o espírito, ele vem com uma missão. E ele não vem com uma missão aqui na Terra para ganhar dinheiro, se aposentar e morrer. O espírito, ele vem com uma missão para evoluir e também para transbordar os talentos. E o que acontece? Muitas pessoas, por causa dos traumas, por causa das feridas da infância, por infinitos motivos, a pessoa na infância, ou às vezes até num trauma adulto, enfim, ela se desconecta desse lugar, ela se desconecta da sua essência divina, ela se desconecta do seu Deus interior, né? Porque eu acredito que Deus está em todo lugar, né, Lucas? Eu acredito que nós estamos mergulhados nesse mar de energia que é Deus e que cada um de nós é uma fagulha desse Deus. Então, quando eu me desconecto disso, eu me sinto separado dessa fonte, eu começo a sentir um vazio existencial. E muitas vezes a depressão é uma mensagem dizendo: tu precisa te conectar com a fonte. É como botar o plug na tomada, entendeu? Tipo assim, tu tá desconectado da fonte. Tu pode ter muito dinheiro, muitas coisas materiais, mas tu te desconectou da tua essência divina, tu te desconectou da tua espiritualidade. E tem um médico que eu gosto muito, que é o Dr. Fernando Lemos, não sei se tu conhece, do Planeta Intestino. Ele é incrível, assim, e eu tava vendo um vídeo dele esses dias, ele tava falando depressão e fé, e é tão bom quando a gente vê um cirurgião, um médico falando de fé, falando da importância da depressão, da pessoa buscar fortalecer a sua fé. Eu achei tão lindo. E tem o Dr. Sérgio Oliveira também, que ele faz pesquisa sobre a pineal, que ele também fala muito sobre a espiritualidade. Então, assim, hoje a gente já tem uma abertura muito maior, muitos médicos já estão percebendo, né, o poder da oração, o poder da espiritualidade na cura das doenças, né? Então, eu queria trazer isso para mim, assim, é o mais importante, é entender que se tu tá não só com depressão, qualquer doença, tu precisa olhar nesses 3 níveis. Nenhum exclui o outro, sabe? Então, esse tripé é super importante que a gente busque a cura nesses 3 níveis. É muito legal isso, Sinara, você falar sobre a sua religião e mostrar para quem tá ouvindo e entender que, assim, a religião, a nossa crença, ela é plural. A gente tem que se sentir bem com nossa espiritualidade, seja ela judaico-cristã, seja... eu não saberia dizer o nome da sua religião, Sinara, mas como você disse, você se vê como um espírito, seja a religião da pessoa, mas ela se aproximar dessa crença de algo maior e de fazer o bem, de se sentir bem consigo, né? Que as pessoas sempre têm um receio quando escuta, se aproximar de Deus, se aproximar da sua religião, da espiritualidade, muitas vezes a pessoa fica muito receosa, e acho bem legal isso, você falar da sua religião, que mostra para as pessoas como é algo plural, como ela tem que se conectar com ela, com o que ela acredita.
Então, Lucas, na verdade, eu não tenho uma religião. Eu me conecto direto com Deus, assim, eu respeito e acredito, assim, eu já estudei várias religiões, eu já participei, eu fui batizada na Igreja Católica, depois eu estudei muito o budismo, frequentei o espiritismo também. Então, assim, eu fui estudando várias religiões, eu li os livros do Rubens Saraceno, participei da Umbanda para conhecer. Eu fui estudando e praticando. Na época da faculdade, eu li o livro dos Mormons para fazer um trabalho, acabei frequentando também para conhecer. Eu sou uma pessoa super curiosa, assim, então eu estou sempre pesquisando, estudando, estudei filosofia. Eu leio muito a Bíblia, então, assim, hoje eu acredito que a minha conexão é direta com Deus. Eu não preciso ir num lugar para me conectar com Deus, eu não preciso de um padre, um pastor para me conectar com Deus, eu me conecto diretamente, mas eu respeito e acho que algumas pessoas precisam e tá tudo certo. Sabe, o que vai te fazer bem, como o Dalai Lama falou, a melhor religião é aquela que te torna um ser melhor. Então, se tu consegue fazer isso te conectando com Deus diretamente, tá tudo certo. Frase maravilhosa, eu não tenho nem o que falar depois disso. Existe uma comunicação celular com a nossa respiração. A nossa respiração afeta muito as nossas emoções. Então, o depressivo respira de um jeito, o ansioso respira de outro. O ritmo da tua respiração, ele determina as tuas emoções. E o que acontece? A pessoa que tem depressão, normalmente ela está negando a dor. E quando ela sente dor na vida, ela, de certa forma, ela nega a vida. Não é que a pessoa não queira viver, ela não quer sentir dor. Então, acha de forma errada que morrendo ela vai se libertar da dor. Só que a gente já sabe que a pessoa que morre, ela não morre, na verdade. O espírito continua sofrendo ali, olhando para aquele corpo caído, sem vida. A vida continua fora do corpo, então ela não se liberta da dor, ela sai do corpo e continua sofrendo. Então, eu quero deixar isso claro aqui, porque, embora eu não tenha religião, eu acredito muito no espiritismo, acredito muito em Jesus, eu respeito muito todas as religiões. E o Chico Xavier, ele falou, né, olha, tu pode querer morrer, mas tu não morre, né? E é isso. Tu quer morrer, mas tu não morre. Caramba. Por quê? Porque o espírito continua ali. Tem o livro O Vale dos Suicidas, que tem vários relatos de pessoas que desistiram da vida e o quanto elas continuaram sofrendo, porque saíram do corpo num estado muito depressivo, muito triste, e aquele estado continua no espírito. Então, a melhor forma de se libertar da dor é ficando no corpo. Tentar fugir do corpo não vai resolver a dor. E aí o que eu queria falar é isso, que a respiração foi o que me tirou da depressão, né? Então, quando eu fui diagnosticada por um psiquiatra que eu estava com depressão, eu comecei a tomar remédios e eu não queria continuar tomando remédios. Eu tomei por um tempo, mas depois eu fui buscando outras alternativas. Eu fui fazer reiki, tomei florais, mas o que realmente eu senti que fez efeito foi quando eu comecei a fazer os pranayamas e fazer renascimento, respiração, porque as nossas células, elas precisam de oxigênio. E quanto mais a gente respira de forma ampla, mais a gente oxigena nossas células, mais a gente recebe esse prana, essa energia, e mais vida tem para o nosso corpo, para liberar todo esse lixo emocional que a gente carrega também, que a gente falou no início, da raiva, da culpa. Hoje, mais de 20 anos trabalhando com isso, né, e eu já passei por esse processo e ajudo muitas pessoas a se libertarem da depressão, dos remédios. Eu vejo que a chave que vira, que a chave além desses tripé que eu falei, é a nossa respiração. A gente precisa aprender a respirar. E tu percebe, Lucas, que na faculdade, nenhuma profissão a pessoa tem cadeiras para aprender a respirar. Por exemplo, Caramba. eu atendo muitos médicos, psicólogos, médicos, e eu sempre pergunto para as pessoas se elas sabem o significado da respiração, e a pessoa não sabe respirar. Eu atendo médicas que não sabem respirar. E aí o que a gente pensa? O que faz eu acreditar? Que não é uma falha do sistema, é um interesse que a pessoa não aprenda, porque existe uma indústria que ganha milhões com essa doença, com as outras doenças. Então, se eu respirar bem, eu vou melhorar a minha saúde, vou ter menos doença, alguém vai perder. Sim. Eu estou falando da indústria farmacêutica, né? Sim, sim. Ela
tem um interesse nesses milhões, bilhões que a doença produz esse dinheiro através da doença. Então, o que acontece? Eles não têm interesse que tu aprenda, que a gente aprenda a respirar. Então, para quem está ouvindo agora, entender o tripé, vou repetir de novo, então, importante buscar ajuda de remédio, alimentação e atividade física para trabalhar o físico, buscar uma ajuda de um profissional, um psicoterapeuta e se conectar com a espiritualidade, se conectar com Deus. E espiritualidade, Lucas, tem a ver com consciência, né? Sim. Então, tu sabe como que tu pode aumentar a tua consciência? Como? Respirando. Nossa, só queria pontuar também, Sinara, que assim, tem muitas pessoas que têm interesse, né, que a gente acabe não aprendendo a respirar, a gente não tem noção do quão mal nós respiramos, isso eu fui aprendendo nesse convívio que eu tive com você, mas ainda assim, você deixa claro que o remédio faz parte desse processo, é um primeiro passo, a gente precisa desse remédio, e pra gente curar, pra gente aprender a respirar e não precisar mais desse remédio. Porque só o remédio não vai ser a cura. Sim, Lucas, o remédio ele é como uma anestesia, assim, quando tu vai fazer uma cirurgia, imagina fazer uma cirurgia ou ir no dentista e fazer um tratamento de canal sem uma anestesia. Então, Sim. o que acontece? Esse remédio ele vai anestesiar a tua dor, vai anestesiar, vai melhorar a tua química também, mas de certa forma ele vai anestesiar para que tu possa começar a dar os primeiros passos em busca da solução na raiz. É Então, bom a gente remédio, deixar claro isso para ninguém que tá ouvindo pegar, não, vou jogar meu remédio pela janela agora e pronto. Não é assim. Não, o remédio, ele só não pode virar uma bengala para a vida toda. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa começa a tomar remédio, se sente bem com o remédio e passa a tomar o remédio o resto da vida, mas isso não. Então, o remédio ele é importante, às vezes tem que tomar um ano e meio, até 2, 3 anos, tá tudo certo. A pessoa vai tomar por um tempo, 6 meses, enfim. O psiquiatra que decide quando tirar. Então a pessoa não deveria, né, tirar o remédio sem consultar o psiquiatra. Ótimo. Isso é importante. Isso é super importante. O remédio, ele é importante para quem está com depressão no estado mais profundo, que a pessoa não está conseguindo, está tendo pensamentos negativos, não está conseguindo ver solução, e isso é da depressão. A pessoa que tem depressão, porque eu já tive depressão, já senti vontade de morrer, então eu sei muito bem o que eu tô falando, porque eu passei por todo esse processo, eu vivi ele, então não aprendi isso lendo livros. Então eu sei que quando a gente tá com depressão, o mundo fica cinza, a gente não vê solução para nada, assim, parece que nada nunca mais vai dar certo. E aí quando a gente começa a tomar o remédio, parece que começa a clarear, aquela nuvem preta que tá em cima da gente, ela começa a dissipar. E aí a gente vai buscar outras alternativas, aí a gente vai começar a conectar o que me levou para a depressão. São as feridas da infância, às vezes é um casamento que tá mal, às vezes é porque eu não perdoei alguém, às vezes é porque eu tô no trabalho que eu odeio. Então, assim, não adianta eu querer curar minha depressão e continuar trabalhando naquele lugar que eu odeio, entende? Eu vou precisar fazer mudanças na minha vida para que eu possa realmente nutrir a minha alma e curar a minha alma dessa depressão. Então, que fique bem claro isso, né? Não, ótimo. É muito bom pontuar que tudo é necessário, a gente quer que você que está ouvindo melhore, e não tire suas conclusões assim, a gente está te dando os caminhos que você deve seguir, não estamos falando, faça isso, que agora vamos curar, não é uma promessa, é um tratamento, né, é uma coisa assim que são passos que você vai dando. Sinara, pra pessoa que está ouvindo, se ela estiver passando por alguma situação de depressão ou ansiedade, você saberia recomendar uma respiração, saberia indicar uma respiração para essas pessoas? Então, Lucas, é super importante, né, o primeiro ponto, assim, da nossa saúde é olhar para essa nutrição, né, celular, que é a nossa respiração, que é responsável por toda a saúde das nossas células, através do oxigênio, e as nossas emoções, elas são muito ligadas com o ritmo. Como eu tinha falado antes, o depressivo, ele respira de um jeito, o ansioso de outro. Então, eu vou falar no caso da pessoa que está com depressão. A depressão, ela tem muito a ver com culpa, né, com algo que aconteceu no passado, ou com raiva, enfim.
e de certa forma a pessoa tem uma negação da vida inconsciente. Então o que ela faz? Ela inspira e ela fica muito tempo sem inspirar de novo. Ela solta o ar e dela demora um tempo para inspirar de novo. Então ela fica nesse vazio, que é como uma negação mesmo da vida. Então ela fica nesse vazio. Ela inspirou, solta o ar e ela leva um tempo para inspirar de novo. E mesmo essa inspiração, ela é muito curta, né? Então o que acontece? Ela vai oxigenando de forma miserável as células e isso vai só piorando o quadro, porque daí vai chegar um momento que ela vai começar a produzir menos substâncias de prazer, né? E aí, nesse momento, ela começa a precisar realmente de remédio, né? Para repor, para voltar ao estado natural. Muitas vezes ela vai precisar de remédio. Mas, então, uma respiração muito importante para quem tem depressão é uma respiração profunda, abdominal. Então, a dica que eu dou é que a pessoa coloque vários bilhetes pela casa, na geladeira, na porta, no computador, em vários lugares, para ela lembrar, quando ela olhar aquele bilhetinho, aquele lembrete, né, que ela inspire de forma profunda, abdominal, pelo menos umas 3 vezes. Então, a pessoa inspira e exala. Relaxa, solta. E faz isso durante 3 vezes e faz isso mais vezes durante o dia. Quanto mais vezes a pessoa fizer, mais ela vai oxigenar suas células e mais vida ela vai trazer para dentro. Mais consciência, mais clareza, mais vitalidade. Então, inspirar de forma profunda, abdominal, né, usando o diafragma, é super importante. E claro, tem várias técnicas de respiração mais profundas, né, os pranayamas, e o próprio renascimento, que é uma técnica que a gente faz em 1h30, né, uma sessão de respiração, onde a pessoa vai respirar mais profundo, expandindo a consciência, para que ela possa também limpar esse lixo emocional que ela tem guardado em relação a algo que aconteceu, uma situação, enfim, alguma tristeza na vida. Então, seria bom ela aprofundar nessas técnicas de respiração para poder realmente chegar na causa, na raiz dessa dor que levou para a depressão. Agora eu vou falar um pouquinho da ansiedade. Assim, a ansiedade, ela, até um ponto, ela é boa, ela é saudável. Então a gente fica ansioso, tu vai subir no palco, tu fica um pouco ansioso, aquele friozinho na barriga, ou vai encontrar alguém pela primeira vez, né, vai procurar um trabalho, fazer uma entrevista. Essa ansiedade, ela faz, né, a energia movimentar no nosso corpo, faz a gente entrar em movimento. Então, um pouquinho de ansiedade, que não vai te paralisar, que não vai te travar na vida, é saudável. Então, amanhã eu vou viajar para um lugar maravilhoso. Eu vou, às vezes, até acordar antes do despertador. Essa ansiedade, a gente precisa entender que ela é saudável, porque faz a gente se movimentar para a vida, faz a gente querer ir para o outro momento. Então, tá tudo bem. Mas quando isso se torna patológico, quando começa a ter falta de ar, taquicardia, a pessoa começa a ficar com problemas físicos, travada, né? Ou tem até crises de ansiedade onde ela não consegue, ela pensa que vai morrer, né? E pode ir para uma síndrome do pânico. Então, assim, quando a pessoa não consegue mais viver uma rotina normal e essa ansiedade está atrapalhando no trabalho, nos relacionamentos, daí é uma ansiedade patológica, ela precisa buscar ajuda. Então, o que acontece, as pessoas falam muito da falta de ar, mas o que acontece agora, o que eu vou falar é bem polêmico, tá? E as pessoas talvez elas achem estranho, mas a pessoa não tá com falta de ar, ela tá com excesso de ar. Deixa eu explicar o que acontece. A pessoa ansiosa, ela inspira muito e ela tem dificuldade na exalação. Então, ela busca o ar, e aí na hora de exalar, como ela tá tensa, tá querendo controlar a vida, controlar o futuro, ela fica tensa e não exala, não relaxa para sair o ar. Então, o que acontece? Parece que tá faltando ar, mas na verdade ela tá com excesso de ar dentro. Experimenta agora, Lucas, e quem tá nos escutando, experimenta inspirar 3, 4 vezes sem exalar. Só inspira. Já dá uma coisa estranha, uma coisa ruim. Tu vai sentir uma falta de ar, por quê? Porque tu não tá conseguindo mais colocar ar pra dentro, porque tu não soltou aquele ar que tá lá, e a sensação é que tá faltando ar.
Mas o que a pessoa que tem ansiedade, ela precisa fazer? Ela precisa várias vezes durante o dia. Primeiro ela precisa aprender a relaxar, soltar, porque a exalação ela acontece no relaxamento. Mas assim, uma técnica boa é soltar o ar pela boca. Então inspira e algumas vezes durante o dia exala pela boca, como se estivesse soltando um feixe de luz pela boca. Então, quanto mais ela fizer essa exalação pela boca, exalando, relaxando o maxilar, relaxando os ombros, como se estivesse derretendo, dissolvendo, mais ela vai soltar essa ansiedade. E claro, né, Lucas, o mais importante, vou frisar de novo, é a nossa conexão com a nossa essência divina, é a gente relembrar que nós somos deuses e deusas aqui na Terra, nesse lugar de expressão divina, tudo já é perfeito. Quando a gente se desconecta dessa fonte, que a gente se sente separado de Deus, que a gente começa a sofrer, porque a gente começa a achar que esse Deus, ele pode estar querendo nos castigar, ou ele pode estar de costas pra gente, vai acontecer algo ruim. Então, respiração, exercício, música, arte, dança, psicoterapia, tudo isso é importante, mas no meu ponto de vista, o mais importante é a reconexão, né, com essa fonte infinita de amor que a gente chama de Deus. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aí para quem está nos escutando. Deixa eu só finalizar, Lucas, com uma coisa super importante, que a gente está falando aqui muito focado para as pessoas que estão tristes, com estados depressivos, e é super importante, mas eu sinto que a gente precisa falar com as outras pessoas que estão bem, porque muitas vezes a gente está bem e a gente não percebe que tem alguém muito próximo da gente entrando numa depressão, entrando numa tristeza profunda, numa crise existencial, e a gente não dá bola, a gente pensa, ele é preguiçoso, tá na fase da adolescência, só quer dormir, fica na frente das redes sociais, fica lá no computador. Então, assim, principalmente os pais, né, porque isso tem aumentado muito nos jovens, então, assim, principalmente para quem tem filhos que está escutando, que fique muito atento ao comportamento dos filhos, converse, sabe, tipo, porque ele tá ficando muito tempo na frente do celular, do computador, muito tempo com o quarto fechado, não tá saindo. É muito importante ter esse olhar. Às vezes um colega de trabalho, né, tu tá vendo que ele tá muito triste, ele não conversa, o marido, a esposa, sei lá. Então, assim, que a gente, quem tá bem, fique atento para ajudar e estenda a mão para ajudar alguém ou perguntar, né, olha, como é que tu tá, o que tá acontecendo, tô te achando meio triste, sabe? Porque depois que acontece alguma coisa assim, da pessoa desistir da vida, eu já atendi algumas pessoas durante a pandemia, alguns clientes meus que perderam amigos. É muito triste, sabe, Lucas, porque a pessoa, de certa forma, ela se sente culpada, mas como é que eu não percebi isso, né? Porque a gente às vezes não olha para o lado. Então eu queria deixar embora seja setembro amarelo, para mim deveria ser o ano inteiro, essa prevenção, assim, deveria ser o tempo todo, sabe? Não só em setembro. Essa campanha devia de durar todo o tempo, assim, principalmente pós-pandemia. Eu vejo isso hoje em dia como é importante, não é porque eu tô bem, então isso não me interessa, deixa pra lá, não é assim, na verdade, eu tô bem e agora eu vou aprender para que eu possa ajudar outras pessoas, porque como você passou, eu passei, isso pode afetar qualquer pessoa e a gente não sabe, a pessoa que tá sofrendo muitas vezes não sabe que tá sofrendo, não sabe que está passando, e é bom ter alguém próximo que possa dar esse apoio, que possa dar esse caminho, olha, tenta fazer isso, poxa, escuta esse podcast, já vem em um lugar, leva a pessoa em um terapeuta, talvez não forçar, né, mas tentar abrir o olho da pessoa, fazer com que a pessoa se preocupe consigo. Então, Lucas, eu queria deixar minha opinião bem pessoal agora, pra gente finalizar, que é como eu vejo a depressão, tá? E esse é um olhar bem pessoal, é a minha opinião. Eu vejo a depressão como uma doença da alma. Quando a gente não está fazendo aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra, a nossa alma fica desnutrida. E isso causa depressão, no meu ponto de vista, né? Sim. Tem
uma doença chamada distimia, que é um transtorno depressivo persistente. Então a pessoa está sempre vendo o mundo cinza, ela está sempre mais ou menos. E no meu ponto de vista, esse estado é um estado onde a pessoa está conectada com as coisas só a nível do ego. Ela está conectada com o mundo aqui, tipo no piloto automático, fazendo as coisas, trabalhando, fazendo tudo que o Matrix manda, mas ela não está nutrindo a alma. Então, o que acontece? Quando a pessoa está com distimia, está com depressão, é bom ela se perguntar: será que eu estou fazendo aquilo que realmente eu amo? Será que eu estou fazendo aquilo que realmente eu vim fazer? Sabe, se eu estou cumprindo meu propósito, eu estou nutrindo a minha alma, eu estou transbordando meus talentos, né? Então é importante que a pessoa olhe para ela, e sempre é tempo, né? Não importa a idade, sempre é tempo de mudar. Se tu tá infeliz no teu trabalho, no teu relacionamento, sempre é tempo de mudar. Sempre tem uma nova oportunidade. Então, se tu tá ouvindo agora, e se tu tá passando por alguma crise, se tá passando no teu relacionamento, na tua vida, na tua saúde, enfim, que tu possa te conectar com Deus e buscar ajuda, porque Deus tem propósito para tua vida, sim. Somos arrozeiros do bem. Somos arrozeiros do bem. Então, ansioso, né? Vamos relaxar, vamos aprender a relaxar. E quem tem depressão, buscar mais o ar e buscar mais movimento, né? Voltar para a vida, dizer sim para a vida. E até o próximo encontro. Até. Vou Aí, falar uma coisa muito importante. Eu tenho um grupo, né, no WhatsApp, um grupo de renascimento, onde a gente se encontra todas as quartas-feiras, às 21 horas, online, gratuito, onde a gente respira, faz meditação, né? Então, quem quiser participar, o link tá lá na minha bio do Instagram. eu vou colocar também teu Instagram já na descrição do episódio. Da intro já vou informar essas coisas. É bom, em relação do grupo, não tava informando. Isso é importante, né? Porque lá a gente vai criando mais relacionamento com as pessoas, né? Fica mais próximo, enfim, Sim. conversa, então é bem legal. Quem entra no grupo e vai nas reuniões, né? Porque tem pessoas que vão e não aparecem, entende? Não sei, Meu. algumas, não vou dizer os nomes, né? Poxa.